Bom dia, os amigos e amiga. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse novo dia. Então, irmão, a gente vai de bicicleta hoje. É até melhor para gravar, né? Treme menos a gravação, né? E mais tranquilo também, né? Então, irmão, esses assuntos que a gente fala aí, essas novidades, essas ricas maravilhas, como eu falei, é coisas boas, coisas maravilhosas, mas ela ainda não chegou ao nosso viver, irmão, uma esperança de mudança. E essa mudança, ela pode ser feita por você mesmo, irmão. Não é político que vai mudar para você, não. É você mesmo, né? Você mesmo vai mudar. Você vai se empenhar, se dedicar, obedecer às regras, e a partir daí você vai fazer essa mudança na sua vida. Você vai mudar de lei. E hoje você obedece à lei dos políticos, você vai passar a obedecer à lei de Deus. A lei de Deus, na regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Então essas regras que você vai obedecer, e a partir daí vai mudar tudo. Na sua família, nós queremos que seja feita uma base com 3 pessoas, cada um numa lei. Uma pessoa na lei corruptível dos políticos, uma pessoa na lei corruptível de Moisés e outra na lei incorruptível de Cristo. Então, 3 pessoas formam a base. Somente na nova sociedade, somente pode administrar bens quem tiver uma base feita na sua família, com 3 pessoas. Então, somente essas pessoas podem administrar bens, né, na nova sociedade, né, separada do mal. Porque essas 3 pessoas é a escada que será feita da terra até o céu, né, cada um numa lei. E também fica formado na família um modelo de comando conjugado com 2 ordens divergentes. Então essas 2 ordens, ela vai imperar na família a partir daí, né? E nas empresas também que tiver ligada a essa nova sociedade, também vai ter esse modelo de administração. Na empresa, nos governos, nas igrejas também vai ter. Então, esse modelo de comando conjugado, é uma referência aí da nova sociedade separada do mal. É uma forma de comando aí apropriada para passar pela grande tribulação. Somente pode passar pela grande tribulação, irmão, quem estiver vinculado a essa forma de comando conjugado com 2 ordens. Para você que não se conscientizou ainda, atualmente opera um comando único, através da ordem do maior para o menor. Então opera somente um comando único. Com o comando conjugado, vai ter 2 ordens, ou seja, comando conjugado, do maior para o menor, do menor para o maior. Daí ele fica muito mais sofisticado dessa maneira. Por quê? Porque quando o comando conjugado, quando o comando superior dá uma ordem, o comando inferior vai obedecer ou não. E essa obediência ela vai estar vinculada a Deus.
Ou seja, ele vai consultar a Deus. Se Deus falar para ele obedecer aquela ordem, ele obedece. Se Deus falar para ele não obedecer, ele não obedece. Fica formado o comando conjugado com duas ordens divergentes. É uma forma de comando aí apropriada para passar pela grande tribulação, irmão, né? Também vai circular duas moedas. Moeda pública e moeda privada, né? Então não é somente a forma de comando conjugada não, irmão. Também vai circular duas moedas. Tudo isso aí é novidade, irmão. Vinda de Deus. Para nos dar a capacidade de passar pela grande tribulação. Passar pela grande tribulação. Somente é possível passar com essa forma de comando conjugada e usando essas duas moedas. Moeda pública e moeda privada. Então a reforma vai ser na maneira de comando e também na era econômica, com duas moedas. Duas moedas, né? Então a economia ela vai ficar super reforçada também, porque vai circular duas moedas, moeda pública e moeda privada, e o comando também vai ficar reforçado com duas ordens divergentes. Isso aí é a inteligência de Deus, irmão, para fazer com que o ser humano possa passar pela grande tribulação. A grande tribulação, irmão, é a terceira guerra mundial. A Magedon, a guerra de todas as guerras. A mãe de todas as guerras. Está se prevendo que 1/3 da população da Terra vai perecer na grande tribulação. 1/3. Ou seja, vai haver redução da população da Terra. Dando início aí ao processo de consumação do século. Processo de consumação, que é redução da população. Assim como a população ela se originou de Adão e Eva e começou a aumentar, agora ela vai ser reduzida. É o final dos tempos, né, irmão? Ela vai ser reduzida de mais para menos. E a grande tribulação ela vai reduzir e vai ficar duas gerações. A geração de Moisés e a geração cristã. As duas leis da Bíblia, né? Os dois testamentos. E a lei corruptível dos políticos e a lei incorruptível de Cristo. E vai deixar de existir a lei corruptível dos políticos. Ela vai deixar de existir depois da grande tribulação. Vai ficar somente duas leis. As duas leis da Bíblia, os dois testamentos. A consumação, né? O processo de consumação do século. Na grande tribulação, depois da grande tribulação, irmão, vai vir um novo mundo. Semelhante ao reino de Cristo. Então, depois da grande tribulação, vai vir um novo mundo semelhante ao reino de Cristo. Então, um novo mundo aí é gerado pela nova sociedade, né? Porque quando as pessoas começar a obedecer a regra de amar a Deus e amar o seu próximo, vai gerar uma nova sociedade. E aí vai vir um novo mundo com essa nova sociedade, semelhante ao reino de Cristo. E a consumação do século, ela vai reduzir a população da Terra, ou seja, vai reduzir o mal. Porque essas pessoas que vão perecer é a geração do pecado de Moisés,
de Noé. A geração de Noé, que é a geração do pecado, né? Da desobediência. E aí vai ficar duas gerações, que é a geração de Moisés e a geração cristã, né? Já usando a Bíblia, irmão, né? Então essas duas gerações que vai ficar, elas já vão ter fundamento bíblico, que é as duas leis da Bíblia. Essa lei que opera aí, que é a lei do pecado de Noé, é a geração da desobediência, né? Que veio antes da lei. Não tinha lei nessa época, né? Então hoje o pessoal não vive na regência de leis vinculada a Deus, que é a lei de Moisés e a lei incorruptível de Cristo. Não vive. Então eles vão ter que passar a viver, porque todos vão ter que se sujeitar a Deus, irmão. Todos vão ter que se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, né? Seja Ele quem for. E a chegada do reino de Cristo é para isso, irmão. Todo tem que se inclinar diante do Deus Todo-Poderoso. Todos têm que o reverenciar e o glorificar, né? Porque toda honra, toda glória pertence a Ele. Então todos têm que glorificar. Todos fiquem sabendo que Ele é o Criador, irmão. Não o Criador, Ele é o Criador de tudo. Então, irmão, são coisas importantes e que faz com que o homem, né, é obrigado a curvar-se diante de Deus. Porque todo homem, irmão, ele tem o dever de servir a Deus. O dever. Ou seja, a desobediência a Deus é o não cumprimento de um dever. E por que as pessoas desobedecem a Deus? Porque a lei que rege o viver das pessoas é uma lei pecaminosa, suja, que praticamente obriga as pessoas a desobedecer a Deus. Por isso que a maldade está em alto nível. Hoje, por exemplo, os crentes, eles obedecem essas leis. Então eles são obrigados a usar a Bíblia para desobedecer a Deus. São obrigados a usar a Bíblia para desobedecer a Deus. Porque o regimento que impera é o regimento da desobediência. Então, a partir de agora, para se estabelecer o regime da obediência. O regime da obediência a Deus. E todos sintam-se no dever de obedecer a Deus. Então, quando essas leis ganham força, as pessoas terão o dever de obedecer a Deus, né? O dever. Por enquanto ainda não, né? Por enquanto ainda está as pessoas não têm liberdade, né, para desobedecer. Porque a partir do momento que a pessoa é obrigada a obedecer a Deus, Deus é obrigado a abençoar ele. Agora Deus não tem essa obrigação. Por quê? Porque a lei não obriga as pessoas a obedecer a Deus. Não. Aí as pessoas desobedecem. E ele não é abençoado. De tudo. Ele pode até ser abençoado financeiramente. Mas de tudo, de paz, de amor, ele não é abençoado. Por exemplo, agora na nova sociedade separada do mal, as pessoas que quiserem participar dessa sociedade,
é obrigado a obedecer a Deus. É obrigado. E se ele não obedecer, ele não pode permanecer naquela sociedade. Não pode. E a regra é essa: amar a Deus e amar o seu próximo. Essa é a regra da obediência. Não existe outra, irmão. Se você tirar da Bíblia outras regras, é falsa. E não vem de Deus, vem de homem. Então a regra é essa. Os 2 primeiros mandamentos: amar a Deus e amar o seu próximo. Essas 2 regras que você é obrigado a obedecer. E se você não obedecer, você viola os mandamentos de Deus. E para isso, irmão, eu falei já numa gravação anterior aí, para isso você tem que ignorar alguns mandamentos, principalmente no início. Como, por exemplo, o mandamento de adultério, o mandamento de observância ao sábado, porque não se refere ao amor. Então você vai obedecer mandamento que se refere ao ato de amar. O ato de amar. Porque você vai fazer com que o amor possa fluir na sua vida e na vida do seu próximo. E aí você tem que se rebelar, tem que deixar de obedecer mandamento de ódio, como matar e roubar. E aí dá início aí, digamos assim, ao processo do cumprimento da lei. Que a lei se cumpre no amor. O amor, porque Deus ele é amor, irmão, né? Então você tem que amar para você obedecer a lei. Tem que amar. O amor é a base de tudo. E através dele você cumpre todas as leis. Jamais tem que obedecer todos os mandamentos. Se você obedecer o primeiro grande mandamento, você cumpre todos os outros mandamentos. Porque ninguém é justificado pelas obras da lei, irmão. Não tem quem obedeça aos 10 mandamentos. Não tem. Então, para que você possa obedecer esses mandamentos, justificado pela fé, não pelas obras, você tem que procurar obedecer o primeiro grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E através desse mandamento, você justifica os outros. Você justifica os outros porque você é justificado pela fé em Deus. E se você buscar Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade, você se justifica a Deus. Porque ninguém se justifica diante de Deus puro, irmão, né? Ninguém. Porque todos nós somos pecadores. Então nós temos que nos conscientizar disso. E que temos que buscar a Deus para que Ele perdoe os nossos pecados. E assim nos justificaremos diante dEle pela fé. Pela fé, mais uma vez eu repito, não pelas obras da lei. Porque você tem que anular a lei e estabelecer a fé. E aí você estabelece a lei, porque a lei é do próprio Deus, irmão, né? Então, se você anular Deus, você anula a lei, anula tudo. Então a lei é o próprio Deus, né? E a lei, e Deus que criou essa lei. Então assim como Ele criou essa lei, Ele cria recursos na sua vida para você se justificar a Ele, mesmo não cumprindo a lei. Essa é a sabedoria de Deus para quem é sábio, né, irmão? E a sabedoria é essa: amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E depois você cumpre o segundo grande mandamento: amar o seu próximo como a si mesmo. Mas primeiro, o primeiro grande mandamento. Então, essa é a maravilha de Deus, irmão.
para as pessoas, coisas boas vinda de Deus para a humanidade. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus, bom dia a todos.